A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta quarta-feira eu quero fazer uma breve oração em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil. Mas primeiramente eu quero pedir a Deus perdão e misericórdia por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas, por todas as minhas ignorâncias, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus. Pedir para que Deus venha quebrar e venha destruir todas as contrariedades e todas as opressões. Orar sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedindo a Deus o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus, o sobrenatural de Deus, de um Deus Pai Todo-Poderoso. Amados, a necessidade de orar, clamar e pedir a Deus é algo real, verdadeiro e preciso todos os dias. Devemos orar e clamar e pedir a Deus o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus, o sobrenatural de Deus. Oramos e clamamos porque precisamos de Deus, buscamos em Deus, suplicamos em Deus o milagre, o agir, o mover, a presença, o sobrenatural de Deus. Buscamos em Deus, glória a Deus, aleluia, porque nós precisamos de Deus todos os dias, oramos sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Oramos e clamamos e pedimos o milagre na nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material, repreendendo todas as obras do diabo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, repreendemos todo tipo de mal. Pedimos a Deus o milagre, pedimos a Deus a bênção, pedimos a Deus o sobrenatural de um Deus todo-poderoso. Clamamos, buscamos, pedimos, suplicamos a Deus a bênção de Deus, o milagre de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus, a proteção de Deus, os livramentos de Deus. Oramos e pedimos a Deus, glória a Deus, aleluia, todos os dias, proteção e livramentos de todas as armadilhas do inimigo. Amados, precisamos de Deus no ir, no vir, no dormir, no acordar. Precisamos que Deus venha nos dar saúde, restaurar-nos, que Deus venha nos dar força, ânimo, coragem, saúde, paz, transformação, libertação todos os dias. Buscamos em Deus, clamamos em Deus o sobrenatural de Deus. Clamamos em Deus o milagre de Deus, clamamos em Deus, glória a Deus, aleluia, que Ele venha nos abençoar, que Ele venha nos livrar de todo tipo de mal. Vivemos dias difíceis, guerras, rumores de guerras, epidemias, doenças, enfermidades e mais enfermidades. Vivemos tempos difíceis, aonde a Bíblia diz que este mundo jaz do maligno, o ladrão que só veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo, Ele disse: mas eu vim para trazer vida e vida em abundância. O ser humano que deve decidir se ele quer Jesus Cristo, que tem vida em abundância, ou se ele quer o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Escolhas. Escolhas que o ser humano vai ter que escolher. O caminho a seguir
as escolhas a tomar. Quantas pessoas são convidadas para ir em um culto, uma reunião da família de Deus, convidadas a ouvir a palavra de Deus e decidem pelo não? São convidadas para vir na igreja, recebem o convite e decidem pelo não. É uma escolha. Cada um tem as suas escolhas e terá que viver com as consequências destas escolhas. Quantas pessoas são convidadas para vir na casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, para junto com os irmãos buscarem a Deus, louvarem a Deus, mas tem a escolha do não. Por isso que a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra, mas nem todos creram na palavra, amados. Nem todos vão crer, mas a palavra precisa ser pregada, anunciada para todos. Mas isto está escrito na palavra, que nem todos vão crerem na nossa pregação. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz na palavra que mais vale uma alma salva que o mundo inteiro perdido. A salvação vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, como diz em João 8, 31, 32, Jesus Cristo, ele disse: se vós permanecedes na minha palavra e nos meus ensinamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E precisamos ser libertos por Deus todos os dias. Devemos orar a Deus todos os dias, porque nós falhamos, erramos, pecamos todos os dias. Amados, a necessidade de orar e clamar é algo real, verdadeiro e preciso. Todos os dias devemos orar e clamar e buscar em Deus todos os dias. Somos pecadores, falhos e errantes, e erramos tanto em pensamentos, atos ou palavras, e precisamos da libertação, da transformação de Deus todos os dias. Pedimos a Deus, buscamos em Deus, suplicamos a Deus a proteção e os livramentos de Deus na nossa casa, na nossa família, na nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Buscamos em Deus, clamamos a Deus todos os dias. Porque todos os dias nós somos dependentes de Deus. Tem muitas pessoas, infelizmente, que são dependentes das drogas, do álcool, da imoralidade, do crime. Mas nós que somos de Deus, nós somos dependentes de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A nossa dependência não está em coisas químicas. A nossa dependência está no Deus de Israel, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Dependemos da presença de Deus, da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos os dias, todos os minutos e segundos, dependemos da proteção, dos livramentos de Deus. Por mais dinheiro, sucesso, fama e poder que a pessoa possa achar ter, se ela não tiver Deus, o Deus de Israel,
o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, se não tiver o Deus Todo-Poderoso, não tem nada. A Bíblia diz que nós que aceitamos Jesus Cristo somos mais que vencedores. Não apenas a vitória nesta terra, mas a vitória no céu, eternidade, vida eterna, salvação. Promessa para aqueles que aceitarem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Promessa de Deus para aqueles que escolherem o Senhor Jesus Cristo. Amados, sabemos que somos falhos, pecadores e errantes. E as pessoas devem se espelhar em Deus, em Cristo. Porque Cristo é o autor e consumador da nossa fé. As pessoas devem se espelhar no autor e consumador da fé, no único Senhor e Salvador, no Todo-Poderoso, na rocha inabalável, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Você deve ir na igreja não por causa do João, da Maria, do Pedro, mas por causa do Senhor Jesus Cristo. Você deve aceitar como Salvador o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o único Senhor e Salvador, como dizem Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Desta forma, você irá permanecer na igreja. Desta forma, você irá vencer as lutas, as dificuldades, as adversidades da vida. Se você se afirmar em homens e mulheres, você vai cair. Porque nós somos falhos, pecadores e errantes. E erramos tanto em pensamentos, atos ou palavras. Amados, se afirme em Cristo, a rocha inabalável. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor. Não parem de orar uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Que Deus venha quebrar e venha destruir todas as obras do diabo. Que Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha operar milagres na nossa vida espiritual, emocional, sentimental e material. Que Deus venha abençoar todos os amados irmãos no Brasil e fora do Brasil, que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Não parem de orar, clamar e buscar a Deus enquanto ainda se o acha. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus.